Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse aqui é o canal Lídia Arteira e eu sou a Lídia Martins e hoje eu vim trazer esse jogo de cozinha. Vai ser um jogo de cozinha de 3 peças, 2 tapetes menor, né, e uma passadeira. Então, eu vim mostrar esse daqui é aquele que eu mostrei pra vocês do desafio, né, os tapetes que eu fiz. Fiz esse daqui e vocês pediram pra fazer um jogo de cozinha e eu, atendendo o pedido de vocês, vou estar começando hoje a fazer o jogo. Então, eu já fiz aqui, ó, mas antes eu gostaria de dizer pra vocês que se vocês for fazer em uma cor só, você vai gastar 350 gramas, tá? De fio pra fazer só um tapete pequeno, se você não for fazer o jogo. E se for fazer de uma cor só. Se você for fazer ele em 2 cores, como é esse caso aqui, que eu vou estar usando aqui o verde jade e também o café, foi o que eu usei aqui, tá? Então, você vai estar usando uma média de 250, 255 gramas de verde e 100 gramas de café, para poder estar fazendo ele. Então, ele vai ficar com o peso também de 350, 355 gramas, tá? Esse trabalho, ele fica com 76 centímetros de comprimento por 50 de largura, fazendo no fio 6 com a numeração de agulha número 4. Então, para você estar aumentando esse trabalho, que você precisa fazer é só você aumentar aqui de 5 em 5. Então, esse aqui tem 8 blocos, tá? O bloco que eu falo são esses blocos aqui, ó. O pequeno tem 8 blocos. Então, se você quiser fazer ele maior, então você coloca aumentos de 5 em 5. Então, esse tapete é múltiplo de 5 para fazer o aumento, tá bom? Então, agora a gente já vai começar a fazer o nosso cordão de corrente. Bom, gente, aqui eu já fiz o meu cordão de correntinhas, tá? Fiz no total de 45 correntinhas. Se você achar que essa medida de 76 por 50 não é um tamanho que você quer pro seu tamanho de porta, você pode estar aumentando de 5 em 5, como eu disse, tá? Então, a forma de aumentar, em vez de você colocar 45, você vai colocar 50, ou 55, ou 60, ou 65, e assim por diante, tá? Então, aqui agora do mesmo jeito, independente do tamanho de correntes que você colocar múltiplos de 5, você vai laçar o fio e vai voltar aqui na sexta corrente. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, você vai fazer aqui o seu primeiro ponto alto. Essas correntinhas aqui, ó, não vai ser contada como ponto alto, vai ser contado como a laçada que vai dar início à nossa carreira de oval, tá? Então, aqui foi o meu primeiro ponto alto, aqui o meu segundo, e assim por diante, até eu completar um total de 38 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada correntinha. Quando você totalizar os 38 pontos, você me aguarde para a gente estar fazendo aqui. Lembrando que todas as medidas e quantidade de fio vai ficar na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui os meus 38 pontos e volto aqui com vocês. Terminados aqui os meus 38 pontos, vão sobrar aqui, ó, 2 correntes. Isso daqui eu tô fazendo com 45 correntes, mas se você tiver aumentado, como eu expliquei, quando você chegar aqui no final aqui, você tem que perceber que vai sobrar aqui 2 correntes. Porque a gente vai fazer uma corrente de separação, dar uma laçada no fio e fazer aqui, ó, um ponto alto, que é para fazer uma laçada igual do lado de cá, tá? Então, sempre vai ter que sobrar 2 correntes aqui, para você pular uma corrente e fazer um ponto alto na próxima, tá? Então, aqui agora, eu vou passar aqui, ó, pro meio do meu leque. Então, eu vou passar aqui com um ponto baixo, tá? Um ponto baixíssimo, aliás. Vou subir aqui 3 correntes. E vou laçar o meu fio. E aqui dentro, eu preciso colocar 12 pontos altos. Então, eu vou fazer 11 pontos altos, porque eu fiz isso daqui para dar a altura de um ponto alto. Mas tem que totalizar 12 pontos, tá bom, gente? Então, esse aqui é o meu terceiro, e assim por diante, até completar 12 pontos. Eu vou completar o meu aqui e volto com vocês.
Então, aqui, ó, gente, esse cordão aqui, com esses pontos altos aqui, é a minha primeira carreira, tá? Essa daqui que a gente começou aqui, colocando os 12 pontos altos aqui no leque, aqui na parte oval, aqui na alça, é a minha segunda carreira aqui do meu tapete, tá? Então, aqui eu já fiz aqui os 12 pontos altos, agora eu vou fazer duas correntes aqui. E vou fazer blocos de 3 pontos altos, tá? Então, sem pular nenhum aqui, eu vou vir aqui no primeiro ponto aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Vem no próximo, faço outro ponto alto. E no próximo, vem e faço mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiz 3 pontos altos, um para cada ponto. Vou fazer duas correntes. Vou pular 2 pontos da carreira anterior. E vou vir aqui no terceiro ponto e vou fazer aqui mais um bloco de 3 pontos altos. Então, por que o nosso trabalho, ele é múltiplo de 5? Porque, olha aqui, ó, você vai precisar, para fazer esses bloquinhos, você vai precisar de 1, 2, 3, mais duas correntes que a gente vai saltar. Então, por isso, ele é múltiplo de 5. Então, faço mais duas correntes e assim eu vou fazendo. Duas correntes por 2 pontos de base. No terceiro ponto, eu vou colocar aqui mais 3 pontos altos. Você vai fazer assim até chegar aqui, tá? Bom, gente, então aqui eu fiz 3 pontos altos, pulei 2 pontos de base, fiz duas correntes de separação e fiz mais 3 pontos altos. Fui fazendo bloquinhos até completar 8 bloquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminei aqui nesse último ponto aqui. Aqui eu vou fazer mais duas correntes e vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou colocar aqui dentro dessa alcinha aqui mais 12 pontos altos. Então, essa é a minha sequência dessa carreira, tá? Do mesmo jeito que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer do outro lado também. Então, aqui eu vou colocar 12 correntes, como eu disse pra você, 12 pontos altos, e vou seguir do lado de cá fazendo a mesma coisa que eu fiz desse lado, que é esses bloquinhos, tá? Lembrando, gente, que se você estiver gostando, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative todas as notificações, tá bom? Então, eu vou fazer o meu até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês. Então, o nosso trabalho tá assim, ó. E eu vim fechar aqui com vocês. Então, aqui a gente vai sempre fazer duas correntes pra poder tá fechando. Do mesmo jeito que eu fiz duas correntes aqui, sem pular nenhum ponto, tá vendo? E aqui também, ó, fiz duas correntes aqui pra separar essa parte oval com a nossa lateral, né? Então, aqui agora, eu vou vir aqui na minha terceira corrente e vou fazer aqui um ponto baixíssimo para prender. Aqui, eu vou subir mais 3 correntes, laço o fio e faço um ponto alto aqui no próximo ponto, tá? Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, uma corrente, laço, sem pular nenhum ponto, eu vou vir aqui e vou fazer mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Faço uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. Quando eu chegar no final, eu vou ter o total de 6 bloquinhos. Então, mais uma corrente, e assim eu vou fazendo até chegar aqui do outro lado. Fazendo 2 pontos altos, sem pular nenhum ponto de base. Faço uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. Então, cheguei aqui e já vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui, ó,
eu tenho o primeiro início, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui é o nosso início daquele desenho da parte oval. Então, aqui, ó, sempre vou fazer aqui 2 correntes. Vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui na minha lateral. Vai ser espelho da minha lateral anterior, da minha carreira anterior. Então, sempre a lateral vai ser espelho, tá? Faço o bloquinho, 2 correntes e mais um bloco aqui de 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, a minha lateral vai ser sempre assim. E aqui, ó, nessa parte oval, do mesmo jeito que eu faço desse lado, eu vou repetir a mesma coisa desse lado de cá. Fazendo 2 pontos altos, faço uma corrente de separação, não pulo nenhum ponto, faço mais 2 pontos altos, uma corrente de separação e assim por diante, até totalizar aqui 6 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, vou seguir o meu, quando eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que tá. Bom, então, o nosso trabalho ficou desse jeito. Então, essa aqui é a primeira, a segunda, a terceira, vamos pra quarta carreira agora, tá? Vou subir aqui mais 3 correntes, que vai valer como meu primeiro ponto alto. E aqui no próximo ponto alto, no pezinho aqui, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer o primeiro e o segundo. Então, vão ficar 3 pontos altos, separados por uma corrente. Eu venho no próximo, faço um ponto alto sozinho e um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente, mais um ponto alto sozinho e 2 juntos. Então, esse desenho aqui dessa carreira vai ser toda desse jeito, tá? Então, vai ficar um ponto alto sozinho e 2 juntos. Um sozinho e 2 juntos. Você vai fazer isso nessa carreira todinha. Aqui você vai fazer espelho e vai vir nessa parte e vai fazer do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui. Um ponto alto sozinho e 2 juntos. Então, não tem segredo essa carreira, tá? É só você colocar o aumento no final, tá? Não no início, mas no final. Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Bom, gente, aqui eu já terminei aqui a minha primeira, segunda, terceira, quarta. Vamos começar a quinta carreira, tá? Então, já fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui, esse aqui já é o meu primeiro ponto alto, né? Vou fazer aqui o segundo ponto alto, sozinho, ou seja, cada um em um ponto, né? E aqui no último ponto, eu vou colocar o meu aumento. Então, aqui eu faço o meu aumento. Então, aqui ficou 2 pontos altos sozinhos, né? Um em cada ponto de base. E 2 pontos altos juntos, ou seja, um aumento. Aqui, ó, vou fazer uma corrente de separação. Vou laçar o fio, vou fazer aqui um ponto alto sozinho, 2 pontos altos sozinho, né? Ou seja, um em cada ponto de base. E aqui, no último ponto, eu vou fazer aqui o aumento. Então, o aumento sempre vai ser no final, tá? No último ponto. Então, eu vou fazer esse daqui pra vocês verem. Quando eu chegar aqui, ó, eu venho mostrar pra vocês, tá? Então, já cheguei aqui, ó, e vim mostrar pra vocês. Olha só como que ele vai abrindo assim, né? No caso, cada motivo desse daqui. Então, gente, esse daqui foi 2 pontos altos sozinho, cada um num ponto de base. Esse aqui foi um sozinho e 2, o aumento foi no segundo ponto, né? Esse daqui, o aumento já foi no terceiro ponto. Então, assim, a gente vai fazendo, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha lateral espelho
E aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, sempre com o aumento no último ponto, tá? Vou fazer e volto com vocês. Bom, gente, então terminei aqui a minha quinta carreira. E eu vou fazer aqui a sexta, a sétima e a oitava carreira e vou só explicar pra vocês. Porque é a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, ó. A gente vai aumentar sempre no último ponto, tá? Então, aqui, essa aqui que a gente acabou de fazer é a quinta carreira. Então, na sexta carreira, a gente vai ter 3 pontos altos sozinhos e um aumento. Então, a gente vai ter o total de... Aqui a gente vai ter 3 pontos altos, mais um aumento. Então, a gente vai ter 5 pontos altos. E assim, a gente sempre colocando o aumento no último ponto, tá? No último aqui, ó, nesse último aumento que a gente fez. Então, você vai seguir essa mesma regrinha até completar a oitava carreira, tá? Então, aqui é a quinta carreira, você vai fazer a sexta, a sétima e a oitava. E aí, a gente volta, porque aí vai ter uma mudança muito importante para fazer o desenho do tapete, tá bom? Então, segue esse padrão e aqui a lateral continua sendo espelho. E do mesmo jeito que você fizer de um lado, você faz do outro também. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Bom, gente, então aqui voltando com vocês aqui para mostrar como que ficou o nosso trabalho. Então, aqui, ó, eu fiz a sexta, a sétima e a oitava carreira sem vocês, né? Então, na sexta carreira, ficaram aqui 3 pontos altos separados, sozinhos, né? E um aumento no final. Na sétima carreira, ficaram aqui 4 pontos altos separados e um aumento no final. Na oitava carreira, ficaram 5 pontos altos sozinhos e um aumento no final. Agora, a gente vai fazer diferente, porque a gente vai começar a diminuir esses motivos aqui para fazer as pétalas, né? Para formar a pétala. E essas pétalas, elas é formada da seguinte forma. 3 motivos aqui, ó, 3 pétalas, a gente vai fazer com a diminuição no final. Então, nesse e nesse a diminuição vai ser no final. Esses outros 3 aqui, a diminuição vai ser no início. Então, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente vai fazer isso agora, tá? Então, aqui, eu já subi aqui 3 correntes. E agora, eu vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base até chegar no penúltimo ponto. Então, vai sobrar um pontinho sem eu trabalhar nele, que assim vai começar a diminuir a minha pétala. Olha só, esse último aqui eu não vou trabalhar nele, tá? Então, aqui agora, eu vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio, vou vir nesse espaço aqui e vou fazer um ponto alto dentro desse espaço. Vou fazer mais 2 correntes, vou vir nesse primeiro ponto aqui e vou fazer mais um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no final. Deixando um ponto sem trabalhar, né? Olha só, esse último eu não vou trabalhar, vou fazer mais 2 correntes, vou vir aqui e vou fazer aqui um ponto alto. Mais 2 correntes, e esse daqui vai ser o meu último motivo com a minha diminuição no final. Então, aqui eu vou fazer... Olha só, até chegar aqui no meu penúltimo ponto. Então, aqui, ó, eu fiquei com 1, 2, 3 pétalas, diminuindo no final e colocando 2 correntes de separação, um ponto alto, mais 2 correntes de separação e sigo o modelo da pétala. Então, aqui agora, eu vou continuar fazendo 2 correntes, um ponto alto aqui, e agora, eu não vou fazer, aqui vou fazer 2 correntes, não vou fazer diminuição no final, vou fazer no início. Então, ao invés de eu fazer nesse ponto aqui, eu vou deixar esse ponto vago, vou pro próximo ponto, tá? Fazendo aqui
um ponto alto até o final. Então, um ponto alto aqui, outro aqui, até chegar no final do motivo. Cheguei aqui no final do meu motivo. Cheguei aqui no final do meu motivo. Vou fazer mais 2 correntes. Laço meu fio, venho aqui na corrente de espaço da carreira anterior. E aqui eu vou fazer aqui mais um ponto alto, né? Faço aqui mais 2 correntes, laço meu fio, pulo esse primeiro ponto e faço aqui. Então, gente, essa carreira é uma carreira que você vai ter que prestar muita atenção, porque agora vai seguir esse padrão aqui de diminuição, tá? As 3 primeiras, a diminuição vai ser no final e as outras 3, a diminuição será no início. Então, aqui mais 2 correntes, venho aqui, faço um ponto alto, mais 2 correntes, salto o primeiro ponto e no segundo ponto eu já faço aqui os meus pontos altos, até o final do meu motivo. Então, essa carreira, eu achei importante fazer ela todinha com vocês, para não restar dúvida e para vocês não errarem aí e o modelo não sair diferente, tá? Então, aqui 2 correntes e continua fazendo aqui a lateral espelho, como a gente já tem feito nas carreiras anteriores, né? Então, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Ficou assim, ó. Olha só. Aqui, as 3 primeiras, diminuição no final, no penúltimo ponto. Aqui, diminuição no primeiro ponto. Então, as outras 3, tudo no primeiro ponto. Então, gente, vocês vão fazer desse jeito, faz aqui, ó, a lateral espelho e faz da mesma forma aqui do outro lado, faz aqui espelho novamente e quando a gente chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Bom, gente, então já concluí a minha carreira naquele padrão que eu mostrei pra vocês. Agora, eu vou aqui subir 3 correntes e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui, faltando um ponto. Então, a nossa diminuição nesses 3 primeiros, essas 3 primeiras pétalas, né? A nossa diminuição, como eu já falei, ela vai ser no final. Então, aqui, já fiz, ficou faltando um ponto. Vou fazer 2 correntes, laço meu fio, vem nesse ponto alto que a gente fez aqui, ó, entre um leque e outro, eu vou fazer aqui 3 pontos altos no mesmo ponto, tá? Aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou fazer mais 2 correntes, vou vir aqui no primeiro ponto alto aqui e vou fazer aqui os meus pontos altos até ficar o último ponto aqui sem fazer. Eu vou fazer isso por 3 vezes, nessa daqui e nessa, né, que a gente já fez um aqui. E aí, volto com vocês pra gente fazer essa parte aqui, que vai ser aonde fica a diferença de um aumento no início e outro no final. Aliás, uma diminuição no início e outra no final, né? Então, aqui, ó, gente, eu fiz nas 3 pétalas, ó, a diminuição no final. Fiz aqui, ó, as 2 correntes, os 3 pontos altos naquele ponto de base que a gente fez sozinho aqui. Vou fazer mais 2 correntes e aqui a nossa diminuição passa a ser no início. Então, aqui, ó, eu não vou fazer ponto, eu vou fazer no próximo. Então, vou deixar uma diminuição no início. E aqui eu sigo até o final, fazendo aqui o desenho do meu trabalho, né? E isso eu vou fazer até o final da minha carreira, desse jeito aqui agora. Na carreira desse oval aqui, né? Aqui eu faço 2 correntes,
faço mais 3 pontos altos aqui. E assim, eu vou fazer até, assim, ó. Vou fazer até o final aqui, deixando esse ponto aqui, ó, o primeiro ponto sem fazer, igual eu fiz aqui, deixando a diminuição aqui no início, tá? Então, bem aqui, ó, é a nossa, bem no centro aqui, é o nosso diferencial. Esse daqui, o ponto que a gente deixa sem fazer é no final e esse daqui é no início. Então, você vai fazer isso durante aqui, até o final aqui, vai fazer espelho aqui e aqui nessa outra parte você vai fazer da mesma forma daqui, tá? Eu vou fazer a minha, quando eu chegar aqui, a gente volta. Bom, gente, então a nossa carreira ficou assim, aqui a gente terminou ela agora, né? Agora, nós vamos fazer aqui a nossa 11ª carreira. Então, vamos subir aqui 3 correntinhas, para dar a altura do primeiro ponto alto. E aqui, eu vou fazer aqui 4 pontos altos. Com a diminuição aqui no final. Faço mais 2 correntes. Venho aqui, naqueles 3 pontos altos que a gente fez na carreira anterior, venho no primeiro ponto e faço aqui 2 pontos altos. Então, vai ser um aumento aqui. Esse ponto do meio aqui, o central, vai ser só um ponto. E aqui, nesse último ponto, eu vou fazer outro aumento. Então, aqueles 3 pontos altos da carreira anterior, eu fiz um aumento no primeiro. No ponto alto do meio, eu mantive um ponto. E no último ponto, mais um aumento. Assim, eu vou fazendo aqui mais 2 correntes. E vou fazer aqui também, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Nesse primeiro motivo, eu vou fazer nesse e nesse, nos 3 motivos. Quando eu chegar aqui, eu volto de novo com vocês. Não esquecendo de colocar um aumento no início e outro no final. Nesses daqui, ó, nesse e nesse, tá bom? Vou fazer desse mesmo padrão aqui e volto com vocês. Então, aqui eu já fiz aqui as minhas 3 pétalas com a diminuição no final. Agora, vai ser as 3 últimas pétalas com diminuição no início, né? Então, aqui eu já fiz aquele aumento no início, outro no final, daqueles 3 pontos da carreira anterior. Faço aqui mais 2 correntes, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, porque aqui vai ser a minha diminuição, e vem no próximo, no segundo ponto, e faço aqui o meu motivo aqui com os 4 pontos altos. 2 correntes, venho aqui para aqueles 3 pontos altos e faço um aumento no início. Desculpa. Gente, se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, tá? E se você não é inscrito no canal e estiver gostando do conteúdo, eu já te convido a se inscrever e ativar todas as notificações, tá? Para receber todos os vídeos. Então, aqui, gente, eu vou seguir esse padrão. Se você quiser colocar um marcador bem aqui, ó, para te lembrar que é bem aqui o lugar onde você vai separar 3 para cá e 3 para cá, pode colocar, tá? Porque do mesmo jeito que a gente fez nesse daqui, a gente vai fazer nesses outros 2. Vai fazer modelo espelho a lateral e aqui nessa parte vai fazer do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui. Vou fazer a minha e quando chegar aqui, eu volto de novo com vocês pra gente começar a próxima carreira. Bom, gente, aqui eu já terminei aqui a minha 11ª carreira, agora eu vou começar aqui a minha 12ª carreira, né? Então, eu vou aqui subir 3 correntes, fazer aqui um ponto alto. Mais outro ponto alto. E a minha diminuição nas 3 primeiras pétalas será no final, né? Então, aqui eu faço mais 2 correntes. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto
e faço um aumento. Faço um ponto alto para cada ponto de base até chegar no último ponto. Quando chegar nesse último ponto aqui, eu vou fazer outro aumento. Então, terá um aumento no início e outro no final, tá? Ficando assim, ó. Aqui eu vou fazer mais 2 correntes e sigo aqui fazendo as minhas pétalas com a diminuição no final. Lembrando que é só 3 pétalas com diminuição no final. Aqui, nessa pétala aqui, ó, que já é as 3 do lado de cá, você vai fazer a diminuição do lado, no primeiro ponto, tá? E não no último. Então, você vai seguir esse padrão por toda a volta e vai fazer essa lateral espelho. Então, eu vou fazer aqui o meu e vocês seguem o de vocês, que o método é esse daqui, tá bom? Bom, gente, então aqui, ó, eu segui aquele padrão que eu mostrei pra vocês antes, já fechei a minha carreira aqui e já subi as minhas 3 correntes. Então, aqui a gente vai fazer agora a 13ª carreira. Então, já tem as 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto e vou fazer mais um ponto alto, totalizando 2 pontos altos, sendo que a diminuição é no final. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes, vou vir aqui nesse espaço e vou fazer aqui um ponto alto. Mais 2 correntes, laço o fio e aqui eu vou começar a diminuir isso que a gente tava aumentando aqui, tá? Então, não venho no primeiro, mas venho no segundo e faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3, 4 e 5. Então, eu tive uma diminuição no início e uma no final. Faço mais 2 correntes, venho aqui nesse ponto aqui, nessa corrente, e faço aqui um ponto alto. Mais 2 correntes, e venho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, e faço aqui os meus 2 pontos altos. Já começando aqui o meu próximo motivo. Então, esse daqui é o padrão que você vai fazer. 2 pontos altos, 2 correntes de separação, um ponto alto no intervalo de corrente da carreira anterior, mais 2 correntes, e aqui eu faço 5 pontos altos, sendo que é uma diminuição no início e outra no final daquele leque que a gente estava fazendo, né? Faço mais 2 correntes, mais um ponto alto no intervalo, mais 2 correntes e já inicio o próximo motivo. Lembrando sempre que você vai fazer aqui, vai deixar um ponto no final, sem fazer, só nas 3 primeiras pétalas. Nas outras 3, é aquele esquema de deixar aqui, ó, no início. Então, eu vou fazer a minha aqui com esse padrão, fazer a lateral espelho da mesma forma, do mesmo jeito que eu fizer do outro lado, vou fazer desse lado de cá e volto com vocês na próxima carreira, tá? Bom, gente, terminei aqui a minha 13ª carreira. Vou começar agora a fazer a carreira de 14ª, né? Então, aqui, ó, eu já subi aqui as minhas 3 correntes. Vou fazer mais 2 para dar o espaço. Então, serão 5 correntes, tá? Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto. Aqui, ó, nesse próximo intervalo aqui de correntes e vou fazer um ponto alto. Essa correntinha aqui, ó, ficou valendo como esse ponto aqui. Então, essa aqui é a minha diminuição, tá? Vou fazer 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui, ó, nesse próximo intervalo e vou fazer outro ponto alto. Mais 2 correntes, e aqui eu vou fazer outra diminuição, uma no início e outra no final. Então, ficará 3 pontos, né? Já que a gente tinha 5 e vai fazer diminuição de um lado e do outro.
Então, aqui, ó, 3 pontos. Vou fazer 2 correntes, vou vir nesse próximo intervalo e faço um ponto alto. 2 correntes, no próximo, mais um ponto alto. Mais 2 correntes, e aqui, ó, naqueles 2 pontos do final do motivo, né, da pétala, eu venho aqui no primeiro ponto e faço aqui um ponto alto. E sigo fazendo aqui, ó, 2 correntes, um ponto alto dentro do intervalo, mais 2 correntes, outro ponto alto dentro do intervalo, 2 correntes, diminuição aqui de um lado e do outro. Então, aqui vai ficar 3 pontos altos. E assim você vai fazendo até o final dessa parte oval. Lembrando sempre, nunca deixando de lembrar que aqui, ó, quando você completar as 3 pétalas, desse lado de cá, a sua diminuição não será, você não vai deixar, não é esse vago, você vai deixar esse daqui. Então, a sua diminuição será no primeiro ponto. Então, você vai fazer um ponto alto nesse ponto aqui, tá? Então, eu vou fazer a minha todinha, vou fazer a asa lateral espelho, aqui desse lado de cá vou fazer do mesmo jeito e volto com vocês, tá? Lembrando que é essa sequência aqui, ó, é esse padrão que vocês vão estar usando, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Bom, gente, aqui eu já completei a minha carreira e fiz as 2 correntinhas aqui e vim fechar aqui com vocês, porque aqui a gente subiu 5 correntes, né? 3 para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, aqui na terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer esse tapete em 2 cores, como eu já mostrei pra vocês. Aqui eu dou 2 correntes e agora eu vou cortar o meu fio, porque eu vou entrar com a cor café agora, tá? Bom, gente, aqui, ó, eu arrematei aqui, somente cortei o meu fio, né? Ainda não arrematei, aliás. E nesse próximo intervalo aqui, eu já coloquei a minha cor, a outra cor. Se você for fazer com a mesma cor, tapete uma cor só, você vai só caminhar com ponto baixo pro meio aqui, tá? Pra ficar bem no centro. Então, eu subi aqui 5 correntes, porque 3 é pra valer como a altura do meu primeiro ponto alto e 2 como corrente de separação. Vou laçar o meu fio e nesses intervalos aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto para cada espaço. Então, essa carreira, ela é bem simples, você vai fazer 2 correntes de separação. Aqui, você vai fazer aqui mais um ponto alto, porque é intervalo. 2 correntes de separação, laça o seu fio. Aqui, não, onde a gente tem 3 pontos, você vai colocar bem no ponto do meio, tá? Bem no ponto central. Mais 2 correntes, mais um ponto alto no intervalo. 2 correntes de separação, mais uma corrente no intervalo. 2 correntes de separação, mais aqui um ponto alto. E assim você vai fazendo até chegar no final da parte oval. A parte que é espelho, quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá? Então, você vai fazendo assim o tempo todo. 2 correntes de separação sempre. E nos intervalos, em todos os intervalos, vocês vão colocar aqui um ponto alto. E quando tiver 3 pontos, você vai colocar um ponto alto no ponto do meio. Vou fazer tudo aqui em volta. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, já cheguei aqui no final da minha parte oval, agora eu vou passar para a lateral. Para fazer a lateral, eu vou fazer aqui 2 correntes. 2 correntes, laço meu fio, não vou fazer ponto alto aqui, eu já vou direto aqui, ó, para o meu bloco. Então, lembre-se sempre disso, tá? Quando você chegar aqui, sempre nesse ponto aqui, ó, você não vai fazer aqui. Essa parte tem que ficar livre, tá? Que é a divisa da parte oval com a parte lateral. Então, você vai fazer os blocos aqui, espelho,
Quando chegar aqui, ó, nessa parte aqui, você fizer o bloquinho, você já vai fazer 2 correntes de separação, já vai pular direto para esse ponto aqui, ó, pro segundo quadradinho, e não para esse daqui, porque esse daqui, tá vendo que segue essa sequência aqui, ó, tem que ficar todo vago, tá bom? Então, você vai fazer toda aí a sua lateral, igual eu mostrei aqui, ó, fazendo um ponto alto em cada intervalo, e aonde é 3 pontos altos, você vai fazer um ponto alto no ponto central. Só isso, tá? Essa carreira é bem simples, pode fazer aí que eu vou fazer a minha aqui. Bom, gente, aqui, ó, eu já fiz as minhas 2 correntes e prendi aqui na minha terceira corrente daquelas 5 correntes que a gente subiu. Vou fazer 2 correntinhas aqui pra poder cortar o meu fio para arrematar depois. A gente, sempre que eu peso as peças, para falar o peso para vocês, eu peso com essas sobras de fios aqui, tá? Porque é a parte que a gente precisa para arremate, né? Eu não acho justo pesar a peça depois dela arrematada, porque aí as gramas que ficaram aqui dos fios, vocês não vão ter elas, né? Então, eu sempre peso antes de arrematar. Bom, gente, aqui eu voltei com vocês aqui. Eu já iniciei a minha última carreira antes do bico, mas eu vim mostrar pra vocês. Por isso que eu já comecei ela, porque eu vou explicar ela pra vocês. Aqui, ó, em cada ponto de base, ponto alto da carreira anterior, eu vou colocar um ponto alto sobre ele. Então, isso daqui é as 3 correntes que eu fiz de início, valendo como um ponto alto. Aonde tem 2 correntes de separação, eu vou colocar 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos em cima daquelas 2 correntes de separação. Mas aqui, ó, na divisa da parte lateral com a parte oval, que é nessa divisa aqui, lembra que a gente já saltou direto e ficou um espaço maiorzinho aqui? Então, eu vou colocar 3 pontos altos aqui, vou colocar 3 pontos altos aqui, da mesma forma de cá e de cá. Por que que eu vou colocar 3 pontos altos? Porque eu preciso de 294 pontos. E se eu fizer só ponto alto, colocando duas correntes, na onde tem 2 correntes aqui, colocar somente 2 pontos altos, eu vou ter 290 pontos, então vai faltar 4 pontos pro bico. Como essa parte aqui já ficou maiorzinha um pouquinho, então a gente vai fazer o aumento exatamente nessa parte. E não vai interferir, não vai embabadar, não vai nada, porque eu já fiz várias peças dessa e não embabadou nenhum, e eu coloquei sempre no mesmo lugar, tá? Então, vocês vão fazer o aumento aqui. Então, sempre aonde tá essa marcação aqui, vocês marquem aí também. Se não tiver esses alfinetes, você pode colocar um pedacinho de barbante marcando, ou não esquece, quando for fazer, de colocar 3 pontos altos nesses locais aqui, onde tá marcado, tá bom? Então, eu vou fazer o meu dessa forma e volto com vocês. Bom, gente, voltando aqui, já completei toda a minha volta. Então, aqui aonde tem os alfinetes, eu coloquei 3 pontos altos, tá? Então, eu segui a volta todinha e agora a gente vai começar o bico. Mas, pra começar o bico, eu vou repartir esse vídeo aqui. Vai ficar um do tapete e um do bico, porque o vídeo já ficou muito grande já, e aí fica difícil até pra enviar ele. Então, eu vou fazer aqui o meu bico separado, mas já vou postar logo em seguida que eu postar o vídeo desse tapete, tá? Então, agora eu já vou começar logo aqui em seguida fazer o bico pra vocês. Então, até o próximo vídeo.